Você acha que o Lula vem fazendo um bom governo para o Brasil em alguma parte, alguma estrutura? Por que você acha que o Lula seria... Primeiro que não existe comparação entre Lula e Bolsonaro, sabe? Não, acho que vamos comparar Lula com alguma outra coisa, né? Lula e Bolsonaro é incomparável. Em qualquer... Tipo o Flávio, não, os dois, o Flávio... O Caiado, vamos falar assim? O Lula você quer comparar, tipo... O Lula é um estadista reconhecido internacionalmente. Ah, entendi. O Bolsonaro era um par internacional. Sim, entendi. O Bolsonaro, por exemplo, no encontro com o Al Gore, ele falou que queria explorar conjuntamente a Amazônia com os Estados Unidos. O Al Gore não entendeu nada. A intenção do Al Gore, quem conhece a história, é no inverso. É no inverso. Ele queria se colocar a favor do meio ambiente. Claro, não dá para comparar Lula e Bolsonaro. São diferentes. Não. O Lula é muito melhor que o Bolsonaro. Não tem em qualquer parte de comparação. Você poderia comparar o Lula com o Xi Jinping? Não, que pode ser estadista. Não, você fala estadista, tipo... Vamos comparar Lula com um cara que eu não gosto, tá? Com o Fernando Henrique, por exemplo. Sim. Sabe? Mas não com o Bolsonaro, pelo amor de Deus, não compare Lula com o Bolsonaro. É incomparável. Então, em 2026 agora, nós temos duas escolhas, como ele colocou aqui, né? Primeiro é Lula e seus aliados, né? Heterodoxos, tem neoliberal no governo Lula, tem patriota de esquerda como eu no governo Lula, tem comunista no governo Lula, e o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele é a expressão concreta de uma ameaça neocolonial que o Brasil pode sofrer. Porque o Flávio Bolsonaro já esteve em Dallas recentemente dizendo o seguinte, olha, se eu for presidente da República, eu vou resolver o problema de terras raras dos Estados Unidos, né? E para reduzir a dependência de vocês em relação à China. Então, ou seja, ele é um cara que vai entregar nossas terras raras. Ele esteve com o Milei agora na Argentina, abraçando como se fossem dois grandes amigos, não é? E o Milei aprovou uma lei trabalhista lá de 12 horas para o trabalho, acabar com férias, 13º, ou seja, o Flávio Bolsonaro ele vai ter que prestar contas para a sociedade durante o processo eleitoral. A relação dele com a milícia no Rio de Janeiro, a relação dele com aquela fábrica de chocolate dele, por exemplo. Como que se compra 50 imóveis com dinheiro vivo, por exemplo? Obrigada. A relação dele com os Estados Unidos, porque o Eduardo Bolsonaro, hoje ele está dentro dos Estados Unidos, operando contra o Brasil lá dentro. Por que ele foi favorável às tarifas de Trump contra o Brasil? Né? Tudo bem, mas aí também temos questionamentos do Lula. Aí não, pode fazer. Petrolão, mensalão, por que ele não quis abrir do Lulinha agora, do CPMI, do INSS? Todos têm seus defeitos. Não, eu tô falando primeiro com o Lula, por exemplo. Eu coloco aqui para você 50 motivos que, se você quiser, eu tenho anotado aqui, mas... A gente pode fazer... Mas eu digo, o Lula é um candidato que muita gente gosta, assim como Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu proponho até que você faça um debate aqui entre eu, que apoio o Lula, um pré-candidato, com alguém da direita. E respeito todo mundo. Não. Eu só acho que 2026 é uma ameaça neocolonial que nós vamos passar caso o Lula perca a seleção. Mas você acha que o Lula pode perder a seleção, Elias? Pode perder, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que ele... Porque eu acho que o Flávio vai ter um telhado de vidro muito grande. Ele é um cara ligado aos Estados Unidos, ligado à milícia, um cara que comprou 50 imóveis com dinheiro vivo. Mas você não acha que esse caso do Banco Master, de certa forma, vai cair no colo do Lula? Pode cair no colo do Lula, mas quem produziu isso foi Bolsonaro. Porque os ministros do STF estão muito envolvidos, né? Quem produziu o Banco Master foi Bolsonaro, não foi Lula. É só pegar o histórico. É só você pegar... Você quer conhecer alguém, André? Vê a agenda dessa pessoa. Vê se tem algum deputado do PT, do PCdoB ou alguém do gabinete do Lula na agenda do Vocário. Quem está na agenda do Vocário é o Ciro Nogueira, é o Nicolas Ferreira. Pega a agenda do Vocário e pega aquele corrompendo a República, né? É ministro do STF, mas até onde consta o STF no petista, né? Porque quando o Lula ficou preso com o STF reafirmando que segundo instância tem que ser preso, que a Constituição contraria, ninguém fala mal do STF. Mas, a gente tem 50 motivos para não votar no PT. Eu vou falar só alguns, Petrolão, escândalo do INSS, caso Celso Daniel, escândalo dos Correios, escândalo do Banestado, escândalo dos sanguessugas, Operação Zelotes, escândalo do BNDES, financiamento a países aliados, fundos de pensão, escândalo de Eletrobras, escândalo de Transpetro, Andrade Gutierrez, Odebrecht, caso dos Casas Gripen, caso Pazatena, Mensalão, Constran, Instituto... Tem muitos aqui, porque eu anoto isso, eu gosto de Não tem problema. São muitos. Não, só uma coisinha só. Eu estou disposto a discutir motivo por motivo com qualquer um que quiser debater comigo aqui. Não, mas eu não quero debater com você, não. Você é meu amigo. Não é você, Carol. Eu proponho que você traga um pré-candidato a deputado federal aqui, do Novo, da direita, que vai falar desses 50 motivos, e eu venho aqui debater isso. Por que eu voto em Lula e por que eu vou ter 50 motivos? Mas eu não tô criticando porque depois eu tenho medo de apanhar na rua. Eu tenho medo de apanhar, juro por Deus. Você é nossa, Carol. Eu não ando mais na Paulista. O teu irmão é neocomunista. Não. E você Eu gosto do modelo chinês. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Pessoal, desculpa. Sabe qual é o maior problema? A gente tem hoje Flávio Bolsonaro e Lula, mas o problema é que nós temos um congresso de deputados, senadores, que não funciona, é um modelo arcaico, a gente não tem um projeto de plenário, futuro. Né? Esse é o ponto. Que é esse modelo que eu acho que transformou a China no que é. Exatamente. Porque a China hoje, ela não precisa passar por um monte de deputados, senadores, se não de volta, oposições. Vai. Cara, se eles quiserem colocar um carregador elétrico a cada 10 quilômetros numa estrada, eles vão colocar e pronto. Ou seja, o país consegue evoluir.
E aí o que falta pro Brasil, na minha opinião, um projeto de futuro. A gente não tem um projeto de futuro. É um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Exato. É porque é um rolo, o Congresso, vai pro deputado, aí cria lei. Aí vai o chefão lá da Câmara dos Deputados, passa pro senador. Desse modelo que o Elias explicou, inclusive foi ele que me passou, né, esse documento do governo chinês que explica como funciona a democracia. É porque a gente está viciado nesse negócio da democracia burguesa. E a gente acha que é uma democracia. Quando você estuda o modelo de democracia chinesa, você vê que lá realmente é um modelo de política coletiva, em que atende à coletividade. Aqui no Brasil, não. Nosso sistema político, a luta política é individual aqui. Né? Cada um por si, né? Cada um por si, depende muito mais da pessoa do que do projeto. Então, o Elias é um dos únicos que eu vejo falando de projeto. Qual que é o seu projeto? Ninguém no Brasil se elege falando de projeto. É só xingando um ao outro. É só uma pauta individual, pessoal, de visão de mundo distorcida que esse pessoal no fica debate, falando. xinga um, xinga um. O deputado mais votado, que foi o Nicolas Ferreira, ele se tornou público fazendo um vídeo de uma menina de 14 anos no banheiro da escola. Foi isso que catapultou ele para ter visibilidade pública nas redes sociais e depois virou deputado. Espreme o discurso do Nicolas durante todo esse tempo para ver se você tira alguma coisa útil para o país, para o desenvolvimento do país. Não tem. Ele e vários que você pega lá, pega os 4 anos, todos os discursos que esse cara fez, qual foi que tinha algum projeto de melhorar a sociedade, tornar a sociedade mais justa, de melhorar o modelo econômico. Você está falando, quem está concorrendo com o Lula? Flávio Bolsonaro. Aí a direita vota no Flávio Bolsonaro. A direita que acredita no capitalismo, na iniciativa privada, que as empresas que criam alguma coisa. O que o Flávio Bolsonaro criou até hoje? Ele foi uma cria do pai, que colocou todos os filhos na política, que nunca produziram nada. A única empresa privada que o Flávio Bolsonaro teve foi uma fábrica de chocolate, uma loja de chocolate, e vendia só em dinheiro vivo. Não, mas, por exemplo, uma pessoa que eu gostaria de ver como presidente, e o Elias vai querer me bater, mas enfim, é o Tarcísio. Eu acho ele um cara extremamente técnico e inteligente, mas... e como ministro... Na época do Bolsonaro, eu acho que ele fez muitas coisas interessantes. Eu acho que seria uma pessoa interessante, com o Paulo Guedes, como ministro da Economia. Tanto que ele trabalhou com a Dilma, não foi? André, quando a gente tá falando de projeto de nação, projeto de país, aí você tem que pegar dessas pessoas que você citou, o que tem na cabeça dele de projeto de país. Sim, exatamente. O que tem na cabeça do Tarcísio de projeto de país. Que ele já falou explicitamente. Primeiro que ele botou o bonezinho do MAG e falou quando... veio os primeiros ataques dos Estados Unidos ao Brasil, ele ficou do lado dos Estados Unidos. Ele falou que o Brasil deveria atender aos interesses dos Estados Unidos. Ele é um cara que falou, obviamente o candidato agora é o Flávio, mas quando ele está disputando, ele falou explicitamente que o projeto dele era privatizar a Petrobras. O mundo está vendo com o conflito do Irã o quão estratégico é o setor de energia. Isso é o que o Temer e o Bolsonaro fez com a Petrobras? Privatizaram a BR Distribuidora, privatizaram a refinaria. Ou seja, a Petrobras, como empresa estatal de ponta, ela tinha o projeto do poço ao posto, que é dominar toda a cadeia, desde a extração até a venda final para o consumidor, era tudo da Petrobras. Sim. Esses caras começaram a desmontar isso aí. E o Tarcísio, a proposta dele era privatizar o resto. Sim. Justo no momento que o mundo está vendo quão estratégico é você dominar a cadeia estratégica de energia no país. Tem gente que é candidata a presidente, ou era uma pretenso candidata a presidente, falando em privatizar isso. E você acha que quem que ia comprar toda essa cadeia no Brasil? Estados Unidos. Sim. O Tarcísio tem um problema que eu acho. Ele é um cara pequeno politicamente, né? Você olha para um Tarcísio, o que você vê nele politicamente? É um cara pequeno. Ele é muito pequeno, ele não tem tamanho político, né? Esse é uma outra que eu percebo nele, né? Diferentemente do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era um monstro. Tem tamanho... Não gosto do Fernando Henrique, cometeu vários erros. Críticas ao governo Fernando Henrique. Agora, o figura tem tamanho político, entendeu? O Tarcísio, olha onde nós chegamos, sabe? O Tarcísio, que fala que você tem que ter um CEO. Ô Elias, mas você não acha que o Lula já tá numa idade também muito avançada? Tá com 81 anos, né? Mas ainda o Lula... Ele vai terminar o mandato com 86, pode mais uma vez. Eu vou falar o seguinte, assim, vou falar pela classe trabalhadora, vamos dizer assim. A classe trabalhadora produziu grandes líderes, desde Zumbi dos Palmares, enfim, existe líder histórico da classe trabalhadora. E o que há de mais... O que de melhor a classe trabalhadora brasileira produziu enquanto liderança é o Lula. Não, eu não vou tirar o mérito do Lula, que é um cara que era um encanador, né? Não, ele era torneiro mecânico. Não é só isso. E ele se tornou E assim, dentre os comunicadores, eu sempre falei isso. Dos 5 melhores comunicadores que nós temos no Brasil, eu colocaria o Lula. Silvio Santos... e aí outros 3 eu precisaria pensar, mas com certeza como presidente mesmo. Eu acho que os governos Lula, por exemplo, são governos... Por exemplo, os governos Lula tirou o Brasil do mapa da fome no mundo e voltou com o Temer e Bolsonaro. E para mim, só essa realização já seria muito. O governo Lula, por exemplo, que tirou o Brasil do FMI. Quem viu a década de 80, viu o que a FMI fazendo no Brasil. O Brasil não somente pagou a dívida externa, como virou credor do FMI com Lula. Né? Nós retomamos, por exemplo, o programa de conteúdo nacional na Petrobras. Aí vim falar do Petrolão, por exemplo, que foi um roubo de 6 bilhões. Né? Tem que estar tudo na cadeia, não defende o Petrolão, não. Né? Mas em nome do Petrolão, por exemplo, se destruiu a Petrobras.